Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa sexta-feira, dia 22 de abril, estamos trazendo o Evangelho de João 21, 1 ao 14. João 21, 1 ao 14. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então, subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: Filhinhos, tens alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 metros, 200 côncavos. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que agora apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse Evangelho de hoje vem à nossa mente com muita nitidez o primeiro chamado dos discípulos, ali mesmo, no mar de Tiberíades. Lembrem? Depois em casa você pode conferir na sua Bíblia, Lucas 5, 1 ao 11. Naquela noite também, os discípulos nada pescaram e Jesus, depois de proclamar a palavra, disse a Pedro: Avance para águas profundas. Pedro disse: Tudo bem, não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra lançarei as redes. E pegaram tanto peixe que precisou pedir ajuda aos companheiros. Olha, é a mesma narrativa, só que aqui acontecendo depois da ressurreição. Os discípulos de Jesus, parece que passado, não sabemos se é uma semana, se é um mês, quanto tempo foi, de maneira que parece que eles querem retomar a vida. Não a vida com Jesus, mas aquela vida
que eles viviam antes. Vamos pescar. Vamos voltar a ser aquilo que éramos antes. O projeto de Jesus morreu. O nosso mestre morreu e com ele toda a nossa esperança. Mas Jesus não desiste dos seus discípulos e faz com eles como que um segundo chamado, uma segunda consagração. Volta a eles e diz: vão pescar? Sim, mas qual a missão de vocês? Não é pescar homens? Vocês se esqueceram? E vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Lançai as redes. Lançaram e pegaram 153 grandes peixes. É a igreja espalhada pelo mundo. Tudo numa única barca, tudo numa única rede. E apesar da quantidade de peixes, a barca não se afunda, a rede não se rompe. Aqui já é São João nos chamando a atenção para a unidade da igreja. Apesar da quantidade de pessoas, de povos, de línguas e nações, precisamos trabalhar para a unidade. Somos uma barca conduzida por Pedro. É ele que puxa a rede para fora e essa rede não se rompe. Hoje temos a figura do Papa como esse ponto de unidade. A figura dos bispos como esses sucessores dos apóstolos. Portanto, querido irmão, querida irmã, quantas vezes você também, na sua vocação, na sua missão, diante das decepções, das angústias, dos medos, quantas vezes passa em nosso coração e nossa mente o desejo de desistir, de voltar a pescar, de voltar àquela vida antes. Mas Jesus vem a nós e nos chama a refazer a experiência do encontro, a lembrar o nosso ponto de partida, a renovar o caminho do chamado da vocação e lembrarmos que temos uma grande missão. E onde encontramos tudo isso? De maneira muito singular, em cada Eucaristia que celebramos. Percebe que quase sempre as aparições de Jesus vão acontecendo ou na comunidade reunida para celebrar, ou de maneira que fala de comida, porque em torno da mesa da Eucaristia é na celebração dominical da nossa Páscoa semanal, na Páscoa de Cristo, no memorial da morte e ressurreição do Senhor, que renovamos a nossa vocação, a nossa missão, a nossa consagração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.